hoje temos aí a chance de ouvir o Renato 38, não sei se eu devo falar Renato 38, mas é o que me dá vontade quando eu vejo 38 aí, que vai nos falar sobre Bitcoin. Eu ouvi uma live sua, Renato, há algum tempo atrás, fiquei muito interessado, e você tem aqui, pelo menos no que me diz respeito, um absoluto novato nesse tema. Tudo que eu sei de Bitcoin eu aprendi nessa live, a qual, aliás, eu agradeço por você ter participado. E estamos aí para te ouvir, e se você pudesse se apresentar em alguns segundos aí para o pessoal que não te conhece, você é aluno do professor Olavo também, onde você mora, se não for confidencial esse dado, conte aí um pouquinho e somos todos ouvidos. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Temos uma convidada especial também, né, que é a Diva Miranda. Seja bem-vinda, Diva. Obrigada. É isso, eu sou como Santo Antônio de Lisboa, né, que quando fez 17 anos se ordenou, pediu que fosse enviado para pregar para os muçulmanos para morrer o mais rápido possível. Eu sou voluntário para me doxar e para morrer uma morte violenta e ser torturado até a morte para salvar suas famílias. No ecossistema, nesse mundo do Bitcoin, tem pessoas muito mais valiosas do que eu programando, pessoas mais valiosas do que eu empreendendo, pessoas mais valiosas do que eu evangelizando de casa em casa. Agora, a minha função não é essa. A minha função é trazer a mensagem para a massa. A última ordem de Jesus antes de voltar aos céus foi ordenar que nós pregássemos a verdade, não é isso? Que a gente podia beber veneno, que podia acontecer o que fosse, e que pregasse a cada criatura. O evangelho são as boas novas, e a boa nova que eu trago é que existe uma maneira de você combater as entidades satânicas, que são os governos, né? Que o Satanás ofereceu os governos a Jesus no deserto. Samuel avisou que não escolhesse um rei, senão seus filhos seriam servos e você perderia a sua honra e o que você tem de mais de valioso. E as pessoas não ouviram, como as pessoas não ouvem. As pessoas acreditam em democracia. A democracia escolheu quem? Jesus ou Barrabás? O assassino e ladrão ou Messias? Então é isso. A minha mensagem é essa. Quem quiser me conhecer especificamente, eu sou autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill, que está gratuitamente na internet, PDF, todos os formatos. Está ditado no L de Liberdade, no Rumble, no Odyssey, no YouTube. Está grátis no Kindle. Tem muita facilidade de encontrar. Tudo que eu gostaria que alguém me dissesse, antes de eu saber, está lá nesse livro. E já vendeu um pouco mais de 20 mil unidades. Ele tem um coautor, inclusive, Alan Schramm, que é o dono do projeto. E a minha missão é essa. Eu fiz carreira acadêmica na vida, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui scholar na Europa, morei em Bolonha, morei em Hamburgo, morei em Roterdã, morei em Santiago de Compostela, tive experiência, estudei em Chicago, conheci Nobel pessoalmente, estudei até o fim. Estudei o suficiente para ver que a academia é uma fraude, que isso é mentira. Isso é mentira. Que a educação real hoje é oposta à instrução formal. A instrução formal hoje ele é oposta à educação real. As escolas são feitas. A escola prussiana foi criada para que seus filhos obedecessem ordens de avançar sob fogo. E você tem que analisar as coisas de maneira racionalmente. Qual o interesse racional do político? É que seu filho seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja estúpido, pobre e dependente? E é exatamente por isso, inclusive foi um dos cursos que eu fui fazer lá nos Estados Unidos, corrupção da inteligência. Porque o Brasil é o único país do mundo que o QI caiu durante 5, 6 décadas seguidas. Isso é engenharia social, isso foi planejado. Isso não é só o fato dos melhores irem embora. Os melhores professores e alunos que eu tive em todas as universidades foram embora ou morreram. Mas isso não é uma coincidência. Isso é uma série de políticas que foram planejadas. Como fica claro lá, você bota aí na internet, Yuri Bezmenov, não é isso? Deception is my profession. Ele explica que a União Soviética pensou e programou isso há décadas atrás, né? Tá clara a minha apresentação? Vocês querem que eu diga mais alguma coisa? Eu moro em Salvador, na Bahia. Se eu puder já começar a fazer uma pergunta, eu já tenho, mas eu não sei, talvez você prefira expor o seu tema e depois a gente abre para perguntas. Eu posso fazer um tópico frasal respondendo a grande questão da nossa pauta em 10 segundos. Os inimigos do Bitcoin são os inimigos da liberdade. São as pessoas que querem te escravizar, transformar sua filha em uma vadia e seu filho em um traveco eunuco. Esses são os inimigos do Bitcoin. É isso. Então tem muita gente, então. Está lotado, então. Pois é. Todos que querem tirar toda a riqueza de você e toda a honra de sua família. Isso. Por ocasião da morte do professor Olavo, você fez uma postagem muito interessante e disse
Imagina se ele tivesse entendido o que é o Bitcoin, teria salvado financeiramente até mais famílias do que salvou espiritualmente, né? O que o professor teria feito se tivesse entendido? Ele teve uma live dele com Stefan Molyneux. Você lembra de Stefan Molyneux? Não. Olavo fez 3 ou 4 lives com o Stefan. E uma dessas lives, Stefan pede doação. A carteira que Stefan pedia doação teve 400 Bitcoin de doação. Se o professor Olavo não recebesse através do PagSeguro, os vagabundos da Folha, os vagabundos da Receita não teriam a lista de nossos CPFs para expurgo, não é isso? Todo mundo que foi aluno de Olavo tá na lista já, eles podem foder todo mundo. Ele sabe exatamente cada um que foi aluno a porra toda, em que mês que pagou a porra. Não é isso? Se Olavo tivesse aceitado o pagamento em stable em Bitcoin, ele teria se fudido na mão da Receita Americana? Hein? Tendo que ficar mendigando no fim da vida para não se fuder? Pois é. Ele tinha infinitamente mais razão do que eu. Inclusive aquela questão que eu perguntei, que tem a gravação, os caras acharam lá de 2012, 2011, uma porra assim, que eu ligava, professor, a cada um que a gente educa, eles deseducam 1000, eles, não, mas continua educando. A questão é que eu não entendia, e ele entendia, que a educação não é da maioria, não é a democracia, você não tem que educar a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são irrelevantes. Você tem que educar as elites, as pessoas que interessam, não é isso? E você tem que fazer o certo. Se você segue a Deus, se você segue a Jesus, você não busca a felicidade. Quem busca a felicidade segue ao demônio. Você tem que fazer o certo e confiar. História de Jó, não é isso? Jó se fode, Jó perde a mulher, perde os filhos, e não nega, porra. A missão de Jó a nossa missão é obedecer, não é entender, não é isso? Não é isso, Aldo? É mentira o que eu estou dizendo? Não, a vida pessoal de Olavo teria sido muito mais tranquila no final ou não, se ele tivesse compreendido o Bitcoin? Hein? Sem dúvida. Não, sem dúvida, porque justamente me veio essa questão, né? A grande pergunta é quem são os inimigos do Bitcoin, porque me parece que a maioria dos inimigos contra os quais o professor lutou, eles podem ser atingidos se as pessoas aderirem ao Bitcoin. Essa que é a questão. Principalmente isso, né? Nós tratamos de vários assuntos aqui, está falando de maçonaria, de sociedade secreta, de guerra, de tudo mais, e quando eu descobri a questão do Bitcoin e a filosofia que está por trás dele, porque até então, como diria nosso amigo Renan, para mim era só uma criptomoeda. Aí depois, quando eu descobri as questões, eu falei, caramba, mas isso atinge aos inimigos que nós estudamos, que nós analisamos. Alguns mais aqui, outros menos. Alan, não vai... Aldo, é o seguinte, o professor tinha uma perspectiva extremamente sincera em relação a isso. Inclusive no curso de corrupção da inteligência que eu mencionei, ele menciona que, olha, se você for jovem e tal, pesquise isso. E ele dizia abertamente, olha, para eu compreender isso, eu precisava sentar e estudar isso 200 horas que eu não tenho. Isso é uma perspectiva sincera, até porque o cara estava no fim da vida e ele fez tudo o que ele queria. Agora, a maioria de nós não está no fim da vida e fez tudo o que queria, não é isso? Nós estamos no início da nossa vida, não fizemos nem metade do que nós queremos, não é isso ou não? E, além disso, em relação ao que você falou, é o seguinte, a gente está em uma perspectiva de, em 10 anos, ser mais escravo do que qualquer escravo já foi na história da humanidade, ou ser mais livre do que qualquer pessoa já foi livre na história da humanidade. Eu não sei se você sabe o que é CBDC. A moeda física ela está sofrendo restrições absurdas. Na Nigéria, essa semana, o governo disse que cada um só podia sacar $33 lá de dinheiro, e além disso, você vai ter que comprovar de onde veio seu dinheiro, inclusive físico, na sua mão, para ele valer, não é isso? A Índia fez isso com $20. Na hora que acontecer no Brasil, eles vão dizer que é para combater a corrupção. E quem tem R$200 mil em casa vai se fuder, vai para cadeia. Isso não é coisa de quinto mundo. Israel está fazendo isso, não é isso? Vários países europeus, você vai para cadeia se fizer uma transação de 20, 30 mil euros em cash, não é isso? Eles não proibiram... Você já viu uma cédula de 500 euros recentemente? Eles vão proibir de 200, eles vão proibir de 100. Vai acabar a moeda física. Eles vão querer controle absoluto de tudo. Você vai ter que logar com biometria para acessar a internet. Você vai ter que logar biometria para comprar um picolé. Eles vão ter controle absoluto de todas as transações. Aí eu pergunto ao senhor, você acha que você receberia 15 milhões do jogo do bicho pelo Pix? Você sabe o que é Pix, não é isso? Uhum. Você receberia 15 milhões de reais pelo Pix do jogo do bicho? Não, de forma alguma. E acabar a sua vida. Se passar das 8 da noite, se passar das 8 da noite, se passar da meia-noite, aí que não recebe mesmo, porque é tudo limitado, você tem hora para pagar. Você consiga sacar o dinheiro, que talvez você não saque. Você vai responder dezenas de ações criminais o resto da vida, que esse dinheiro vai ter dinheiro ilícito, evasão fiscal, coisa que você nem imagina, não é isso ou não? Pois é. Exato. Vai acabar a médico sem recibo, vai acabar o tráfico de drogas, vai acabar a compra de voto. Os políticos vão querer proibir isso para os escravos, não para eles, não é isso? Como os Estados Unidos proibiu o americano ter ouro de 31 até 71, 40 anos, não é isso? E você acha que os políticos deixaram de ter ouro no cofre da Suíça? A China proibiu Bitcoin, reprimiu, prendeu, escambau, continua tendo 20% da mineração mundial lá, não é isso?
Aí o Irã matou gente, castrou, decapitou, cortou mão e continua tendo milhões por dia lá de mineração. Eles vão operar para você. Para eles querem continue tendo, não é isso ou não? Você acha que Gedel, você acha que esses partidos aí, essa galera quer que deixe de existir maneira do cara receber o caixa 2, de comprar voto? Hein? Aí então você está respondendo quem são os amigos também, né? Não só os inimigos, mas quem são os amigos. Não, publicamente eles são inimigos. Publicamente hoje, se uma pessoa como você ainda não entendeu isso, talvez não tenha chegado neles, não é isso ou não? Sim. Você é o cara, as pessoas que são outsiders, as pessoas que não acreditam em positivismo e tal, como vocês estão mais abertos a soluções, não é isso? Geralmente o cara que tá perdendo é que tá disposto a arriscar, não é isso? Quem tá ganhando, para ele o jogo não precisa mudar nada, não é isso ou não? Não. Prossiga, Diva, perdoa ele interromper. Não, a pergunta que eu tenho é porque a maioria das pessoas com quem eu converso sobre dinheiro, elas não sabem o que é dinheiro. E isso é uma premissa básica para entender o valor moral do Bitcoin. E eu fico impressionada que as pessoas trabalham o tempo inteiro atrás de dinheiro e não saibam o que ele é. Como ele é estocado, muita gente acredita ainda que é em lastro. 500 anos antes de Cristo, né? O conceito aristotélico de 500 anos antes de Cristo, né? Antes de Jesus. O cara não sabe o conceito. É isso. As pessoas confundem dinheiro e moeda, né? Dinheiro é aquilo que preserva valor. As pessoas que juntaram cédulas há 100, 200 anos atrás não tem um papel que não vale nada hoje, né? O dinheiro mais seguro que existia em 99, 98 era o marco alemão. Hoje vale pó, né? Isso é moeda. O meio de troca é moeda. Dinheiro é reserva de valor, né? Infelizmente, hoje não existe mais investimento. É pior do que não saber o que é moeda, o que não é dinheiro, as pessoas não compreenderem o que é juro negativo. O cara não sabe o que é inflação. O cara acha que a inflação é aumento de preço. Não é, pô. A inflação é aumento da base monetária. Porque a tendência em uma sociedade que avança tecnologicamente era o preço das coisas diminuir. E a não diminuição do preço das coisas é a senhoriagem. O cara não compreende senhoriagem, não compreende juro negativo, não entende que o Estado arrecada mais imprimindo dinheiro do que contributo, né? É por isso que eu escrevi o livro. É por isso que eu me doxei, colocando minha cara, meu nome publicamente, para ver se eu salvo mais famílias. As pessoas entendem isso. Se você está me ouvindo, quer salvar financeiramente sua família, dá uma olhada no livro lá, tá de graça na internet.